Oi, turmas, bom dia, boa tarde ou boa noite. Então, semana passada a gente encerrou mais um conteúdo, né? Se a gente for refletir os conteúdos que a gente teve até o momento, a gente teve o conteúdo de ginástica, que foi a nossa primeira unidade, e ainda estamos na segunda unidade. Então, dentro dessa segunda unidade, nós vamos tratar dois conteúdos. O primeiro foi luta, que a gente teve uma sequência, se não me engano, de 4 semanas com aulas sobre o conteúdo de lutas, né, tirando no caso a questão do recesso. E aí agora a gente vai dar continuidade aos conteúdos dessa unidade, e o conteúdo que a gente vai vivenciar e compreender agora vai ser a dança, tá? Quando a gente pensa em dança, o que a gente tem que refletir primeiramente, né? Se vocês forem, por acaso, pesquisar no Google o que significa a palavra dança, o que é que vocês vão encontrar? A gente vai encontrar o seguinte: bailado, dança, arte e ou técnica de dançar. Segundo, bailado, conjunto organizado de movimentos ritmados do corpo, acompanhados por música, bailado. Então, quando a gente pensa em dança, a gente vai refletir que dança vai ser o ato de construir movimentos sequenciados a partir de uma música, a partir de um ritmo, né? Mas aí a dança, ela vai além dessa questão de simplesmente fazer uma dança acompanhada de uma música, né, de movimentos sequenciados, movimentos sincronizados também, tá? Ela vai ter a possibilidade de comunicar emoções, de passar ideias, vai se tornando então desta maneira uma linguagem corporal, tá? Uma linguagem corporal do homem, do ser humano. Então a dança, ela vai possibilitar isso. Então quando a gente pensa por que a gente dança? A gente vai dançar por diversos motivos, né? A gente pode dançar para expressar, para contar alguma ideia, passar algum sentimento, alguma emoção. Da mesma maneira que vocês podem dançar para tentar conquistar alguém, também existe. A dança também é utilizada desta forma. Porém, aqui nas nossas aulas, a gente vai aprender a dança a partir desse contexto histórico, o que a dança ela vai influenciar naquele praticante, que é o que a gente sempre vivencia dentro dos nossos conteúdos, ok? Mas antes de a gente se aprofundar melhor, a gente também precisa conhecer esse processo histórico no qual a dança veio construindo, ok? Então esse vai ser o primeiro passo da nossa aula nesse momento. Então, dentro desse processo histórico da dança, a gente vai criar aqui uma linha do tempo da dança, certo? A dança, como a gente visualiza hoje, por exemplo, quando a gente pensa em dança, sei que grande parte de vocês pensa logo no nosso passinho atualmente, né? Mas aí, para chegar ao passinho, que é uma dança contemporânea, uma dança do contemporâneo, a gente passou por diversas modificações ao longo da história da humanidade, tá? Então, quando a gente pensa em dança, o primeiro momento que surgiu a dança foi lá na Idade Primitiva. Na Idade Primitiva, sim, na Idade Primitiva. Em que sentido? Né? O homem primitivo, lá naquele tempo das cavernas, vamos dizer assim, né? Pré-histórica, ele tinha a necessidade de se alimentar e de caçar. Porém, quando a gente remete à questão da ginástica também, não sei se vocês lembram, a gente tinha aqueles movimentos rudimentares que foram considerados ginástica. Já dentro da dança, surgiu também dentro desse mesmo processo, mas em que sentido? Eles realizavam movimentos de dança como um formato de ritual, como um formato de solicitar que coisas boas acontecessem. Então, eles faziam movimentos em círculos, em rodas, solicitando, fazendo algum tipo de prece, algum tipo de ritual mesmo, para que as colheitas fossem boas, para que eles conseguissem alimento, para que nenhuma outra tribo atacasse eles. Então as danças nesse momento da Idade Primitiva, ela ficou muito vinculada à questão de sobrevivência também, na questão de pensar em que se eu realizar aqueles movimentos, eu vou conseguir atingir objetivos positivos para mim, para minha aldeia, para o meu grupo, tá? E aí a gente já passa para outro momento nas danças milenares, que aí a gente encontra a dança na Antiguidade, que é dança no Egito, dança na Índia e dança na Grécia, tá? Dentro desse processo aí, a gente vai ter os avanços da dança, já buscando um conhecimento melhor com o corpo, utilizando a dança como maneira de agradecer aos deuses, ou então também como questão de festividade mesmo, de agradecer. Por exemplo, no Egito Antigo, né, existiam as festas religiosas, então
dentro desse processo de danças religiosas aconteciam as danças, né? Também tínhamos a questão de aniversário de alguém, ou até em funeral também realizavam, né, esse tipo de dança dentro desses movimentos, que foi algo que também a gente conversou na parte de ginástica, tá? Na Índia a gente já teve o processo deles acreditarem na questão de utilizar todo o corpo para dançar. Não sei se vocês já assistiram o Caminho das Índias, então eles gesticulam muito quando dançam. Então isso foi avanço que a gente foi tendo dentro desse processo da dança. Na dança na Idade Média, não sei se vocês lembram, mas na ginástica, a prática do exercício físico na Idade Média ela foi proibida, tá? Por questões religiosas, por questões de guerra, e a mesma lógica seguiu para a dança. Por quê? Na Idade Média, a gente teve todas e quaisquer práticas de exercício físico proibidas, eram considerados pecado, e principalmente a dança nesse processo, tá? Então não tinha a dança nesse momento, ela foi, vamos dizer assim, ela deu uma pausa, né? E ela não foi desenvolvida, tá? Então a gente não teve grandes avanços. Porém, com o passar da Idade Média, a gente chega no parte do Renascimento, que o nome já diz, né? Foi um processo de renascimento para a humanidade. E dentro desse processo a gente teve o nascimento do balé, que eu acho que vocês já ouviram falar, né? Então, no nascimento do balé, que foi no momento do Renascimento, a gente teve essa questão de... Ele nasceu, né, o balé, da questão de acrobacias de circo, tá? Porque existia uma questão de acrobacias de circo e da junção daquelas danças clássicas medievais, aquelas coisas bem que a gente vê em filme. Então, que eram aquelas danças da aristocracia. Então, eles juntaram as acrobacias de circo e aquelas danças da aristocracia, aquelas danças clássicas, juntaram e criaram o balé. Vale ressaltar que o balé, nesse momento aí, ele era exclusivo para homens. Então, quando a gente pensa, poxa, se a gente vê um homem dançando balé atualmente, a gente já olha com olhos de preconceito, né? Por achar que o balé, ele é algo muito mais voltado para a mulher. De fato, atualmente, quando a gente vê alguma escolinha, né, de balé, não sei se alguma das meninas ou meninos já praticaram balé, mas aí sempre tem aquele vínculo muito mais do, é pra menina, é pra garotinha. Mas se a gente for pensar nesse processo histórico, o balé, ele era exclusivo para os homens. Depois de muito tempo, foi liberado as mulheres participarem. E aí foi construído a questão do balé, tanto com homem, tanto com mulheres, tá bom? E aí depois desse processo do renascimento, né, do balé, etc e tal, a gente tem a questão da Idade Moderna, e aí a gente já começa a perceber outros tipos de dança sendo acrescentadas neste mundo em que vivemos, tá? E aí até chegar nesse processo que a gente tem hoje, que são as danças do contemporâneo, ok? Então, essa linha lógica aí da questão histórica da dança, os principais pontos que a gente tem que pensar é na questão do início, na dança primitiva, no segundo, essa questão desse processo no Egito Antigo, na Índia, também tivemos a grande importância na Idade Média, como eu disse a vocês, que a gente teve a questão de ser pecado, vinculado ao pecado, e no Renascimento, o nascimento do balé. Então esses são os pontos principais para a gente refletir e conhecer a princípio sobre essa questão histórica da dança. Tranquilo, gente? Se alguém tiver dúvida, é só perguntar. E aí, um outro ponto importante para a gente finalizar a aula de hoje quando a gente pensa quais as classificações da dança, quais os tipos de dança que existem atualmente, né? Se a gente for pensar nesse processo histórico, a gente vai ter diversas tipos de dança no mundo inteiro, tá? Por exemplo, atualmente a gente tem o passinho, como eu já dialoguei, mas há 5 anos atrás não existia esse passinho aqui em Pernambuco, né? Já existia um passinho lá no Rio de Janeiro e tal, mas não é o mesmo passinho que a gente tem atualmente aqui em Recife, enfim. São movimentos de dança que vão se modificando com o tempo. Então, as danças, elas sempre vão sendo modificadas. Então, se a gente pensar em tipos de dança e classificações, por exemplo, classificações, a gente tem danças circulares, que aí a gente pode
acrescentar danças de criança, danças de criancinha, como também ciranda, né, que existe a dança de ciranda, danças circulares de igreja, que também existem. A gente tem, por exemplo, as danças de salão, que são aquelas danças que são executadas em par, né, duas pessoas. A gente tem as danças midiáticas, que são aquelas danças que normalmente estão ali na mídia, que tá todo mundo vendo, que tá todo mundo dançando, como o passinho, como o brega funk, até o próprio funk. A gente tem as danças populares, que aí é o que a gente vai tratar mais na frente, que são danças populares, culturais ou folclóricas, tá? Que quando a gente pensa nisso, professora, mas o passinho ele já é uma dança cultural e tal. Ele faz parte da cultura do nosso estado, ele está crescendo, mas quando a gente tratar de dança cultural, a gente vai estar muito vinculado à questão folclórica. Então, quando a gente fala questão folclórica, é aquela questão de geração em geração, né? Mais na frente, o passinho, ele vai ser considerado como uma dança não cultural. Cultural ele já é, mas eu digo folclórica, tá? Então, quando a gente pensa em danças folclóricas do nossa região, por exemplo, do Nordeste, a gente vai ter chachado, a gente vai ter forró, a gente vai ter frevo, a gente vai ter axé, a gente vai ter swingueira, que é também conhecido como pagode baiano. Enfim, a gente vai ter diversos ritmos que são vinculados à nossa região. Mas também existem danças folclóricas em outros lugares, né? Saindo do Brasil, danças folclóricas de outros países, danças folclóricas, vamos dizer, internacionais. Por exemplo, a gente tem hula hula. Hula hula é uma dança típica de algum lugar. Hula hula é uma dança típica do Havaí. Então, ela vai ser uma dança folclórica daquela região, tá? A gente tem, por exemplo, o square dance. Square dance é uma dança que ela é parecida com a nossa quadrilha. E ela é vivenciada lá nos Estados Unidos. É uma dança, se eu não me engano, que é do Texas. Então, ela é uma dança folclórica de determinado lugar. Então, a gente vai ter dança folclórica no mundo inteiro, tá? Então, é só mais ou menos para vocês entenderem a lógica. E aí a gente tem outras classificações de dança, como danças clássicas, que aí vai entrar o balé, entrar a valsa, entre outros tipos de dança. Aí a gente tem danças do contemporâneo, que são as danças também que estão sendo vivenciadas. E vale ressaltar que uma mesma dança ela pode ser classificada em diversos tipos de classificações. Por exemplo, o forró. O forró é uma dança folclórica. Ela é uma dança que é realizada em par. Então, ela é considerada uma dança de salão. Ou seja, uma mesma dança, ela foi classificada em dois tipos. Então, existe também essa possibilidade de algumas danças elas serem classificadas em diversos tipos de dança, tá? Então, é por isso que é importante destacar, porque, como eu disse, o passinho, ele é uma dança popular, tá? É uma dança midiática e é uma dança também do contemporâneo, ok? Então, pra gente encerrar a aula de hoje, vamos ter uma tarefinha para vocês entregarem a próxima semana. Qual a tarefinha? Vocês vão pesquisar sobre a dança. Em que sentido? O que é a dança? Vocês vão entrevistar o pai ou a mãe de vocês e vão perguntar a eles o que é dança para vocês. Aí vocês vão colocar. Aí vocês vão entrevistar um irmão ou uma irmã menor, tá? E vai botar lá o que é a dança para você, e eles vão dizer. E uma pessoa como um avô, tá? Uma pessoa um pouco mais velha. Eu quero 3 pessoas, que vocês entrevistem 3 pessoas diferentes e que elas, diferentes de idades bem separadas, tá? E que elas tragam para eles o que é a dança, ok? Somente isso. Vocês podem escrever no caderno, tirar uma foto ou digitar e me enviar, tá? Vocês podem enviar pelo Google Class ou pelo meu Instagram ou para o meu e-mail ou para o WhatsApp de alguns que eu sei que tem no WhatsApp. Tranquilo, gente? Então a gente se encontra na próxima aula. Espero vocês pra gente dar continuidade ao nosso assunto, tá? Beijinho.